Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, final de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança dentro do seu evangelho de hoje. Qual o ensinamento que Ele nos traz, o que Ele quer que a gente aprenda, traga para a nossa vida e tente colocar em prática todos os dias um pouquinho. Né? Vamos ver o que Ele quer, porque essa oportunidade nos é dada todos os dias quando a gente acorda. Né? Estamos aqui tentando traçar o nosso caminho para a salvação, para uma vida eterna, para o lugar que Ele reservou para nós. Cada um de nós temos um lugar do seu lado, mas para isso a gente precisa obedecer, né, à vontade dEle. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Marcos. A palavra de Deus está no livro de Marcos, capítulo 12. Capítulo 12. E o versículo é do 28 ao 34. O centro da vida. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Como disseste, ele é, na verdade, o único Deus, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o Evangelho, a igreja nos apresenta esse Evangelho hoje, dia 13 de março, né? Sexta-feira. E hoje, Jesus nos ensina que não é tão difícil viver a palavra dele. Né? A palavra de Deus, ela diz que se a gente conseguir exercer esses dois mandamentos na nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente já cumpriu todos os outros mandamentos, todos os outros 8 mandamentos, né? Então, os mandamentos de Cristo, eles se resumem nesses dois. Por quê? Porque se eu consigo exercer isso, eu pratico todos os outros na minha vida, que eu não vou nem sentir. A gente olha os mandamentos de Cristo e a gente vê aqui a radicalidade com que ele fala para que a gente possa conseguir a salvação, que a gente exerça os mandamentos aqui, que a gente cumpra os mandamentos aqui como ele pediu, mas a gente vê tudo muito difícil, né? A gente olha: não mate, não roube, não adultere, não julgue, né? Isso aí a gente vê que está muito distante da nossa realidade, né? E verdadeiramente, se a gente for vivenciar todos eles assim, fica muito difícil. Mas quando ele se resume a esses dois, a gente consegue praticar. Como assim, Maria? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso colocar
Deus acima de tudo na minha vida. Acima de pai, acima de mãe, acima de marido, acima de filho, acima de vontades, de lazeres, acima de tudo eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso colocá-lo na minha vida acima de tudo. E isso é uma das coisas que a gente não faz, não é? A gente diz, eu amo a Deus, mas a gente não ama acima como Ele pede, não é? Porque se a gente amasse, a gente teria um seguimento com Ele. Por quê? Porque a palavra ela pede que a gente siga a Jesus, né? Ir a uma igreja. Ah, não vou a uma igreja. Não vou. Mas a palavra de Deus, Deus deixou uma igreja fundada e deixou ali. Aquela pedra era a igreja dele e ali teve alguém a quem ele escolheu para que cuidasse do seu rebanho, que foi Pedro. A ti eu entrego as chaves do céu. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, foi fundada uma igreja, sim, por Jesus Cristo. Então eu preciso ir a uma igreja. Eu preciso ter um compromisso em ir visitar Jesus, porque lá é a casa de Deus e lá ele se encontra. Ele se encontra mais presente lá do que na minha própria casa, né? Aonde pode existir brigas, discórdia, aonde pode existir palavrões, blasfêmias, pai contra filho, filho contra pai, né? Então lá é o lugar que a gente tem a certeza absoluta em que ele está, porque é a casa dele. Então a gente é sim chamado a irmos à igreja, sim. É uma hora. Se for uma missa, é uma hora, né? Se for um culto para outros tipos de denominação, né? Eu já coloco 2, 3 horas aí. Né? Mas eu preciso ir. É uma vez por semana, né? Muitas vezes as igrejas elas são abertas todos os dias tem missa, as pessoas elas não vão. Quando chega o domingo, que é o dia do Senhor, eu não quero compromisso com essa coisa, não quero. Não quero porque eu tenho meu churrasco, não quero porque eu tenho um aniversário, não quero porque eu tenho visita em casa. Ou seja, quando eu faço isso, eu coloco sim as coisas acima de Deus. E Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo, acima de tudo, a prioridade está para Ele. Ah, mas eu vou precisar viajar no domingo, eu vou para a praia, eu vou para um churrasco, eu vou para uma comemoração, eu vou para uma festa, aonde vai ocupar todo o meu dia. Eu posso ir ao sábado à noite, eu posso ir à missa ao sábado. Eu vou para a minha missa no sábado. Então, eu coloquei Deus acima daquela festa. Ah, vai chegar uma visita no domingo aqui, eu não vou poder ir porque isso, porque aquilo. A visita, ela pode até vir, mas ela não pode impedir que eu vá à minha igreja. É uma hora. Meu amor, você quer ir comigo, quer me acompanhar? Se não quiser, fique aí, daqui a uma hora eu chego por aqui. Então é sobre isso, é colocar Deus acima de tudo. Não é chegar uma amizade, não é chegar uma família, não é chegar ninguém, convidar, muitas vezes te dar o conselho. Tu vai fazer o que em igreja, mulher? Tu vai fazer... Tem uma festa aí, uma bebedeira pra gente entrar no Beer Night a noite todinha aí. E tu vai fazer o que em igreja? Tu tá que nem beata de igreja, né? E aí você se recua, você fica com vergonha, né? Aí você faz a vontade do amigo, a vontade da família, a vontade de quem tá ali te convidando. E você não é capaz de chegar e dizer assim, não, eu vou em primeiro lugar, eu posso ir pro churrasco, eu posso ir, mas eu vou me encontrar com o meu Senhor. Em primeiro lugar, Ele está. Porque quando eu estou numa necessidade, numa agonia, é Ele que me socorre. Não é A, não é B, não é C, não é família, não é amigo, não é ninguém. Primeiro mandamento. O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo.
Se eu amo o meu irmão como eu me amo, eu não faço mal a ele. É aí que entra todo o resumo de todos os mandamentos, não é? Quando eu vou praticar um pecado contra o meu irmão, ou seja, eu vou roubar o meu irmão, se eu pensar em mim em primeiro lugar e dizer assim, e se fosse comigo, e se fosse ele me roubando, eu ia gostar? Não. Se a gente colocasse isso em prática, a gente não fazia o mal que a gente faz ao outro, né? O mandamento do matar já está sendo incluído aqui, no amar o próximo. Por quê? Porque eu não vou fazer com ele o que eu não quero que faça comigo. Por quê? Porque eu me amo. Eu me amo. Se eu vou matar o filho de fulano, vou matar o filho de fulano porque eu preciso me vingar. Mas eu também tenho filho. Se eu olhasse para o meu filho e dissesse assim, e se ele, a mãe dele viesse matar meu filho, o pai dele viesse matar meu filho, eu ia gostar, eu queria perder meu filho, a gente não matava. Tantos, tantos e tantos por aí não matava. Não é? Por quê? Porque eu vou olhar para o irmão com amor, como ele pede. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu vou olhar para aquela mãe e vou dizer, ela vai perder o filho, mas eu tenho um também, eu não gostaria de perder o meu. Não é? Lá vai mais um mandamento que inclui nesse segundo mandamento aqui. Não levantar falso testemunho, né? Não julgar, não julgar. Se eu, antes de eu julgar, eu olhasse para aquela pessoa e dissesse, e se eu estivesse julgando, e se ela estivesse me julgando? E eu não tivesse feito aquilo que ela está falando, que é um julgamento, né? Como será que eu não ia me sentir? Tem julgamentos que destroem a vida das pessoas, né? Falso testemunho nem se fala. Então, se eu olho com esse amor, eu não faço mal ao outro. Então, eu estou amando o meu próximo, eu estou vivendo os mandamentos, mesmo sem sentir, né? O adultério é uma das coisas que mais o ser humano é tentado é nessa área sexual, homem, mulher, mulher e homem. Mas, se eu olho para a pessoa e eu já vivenciei uma traição, né? Já vivenciei uma traição, eu sei como dói, eu sei como é ruim. Então, se eu olho para o irmão e digo, se fosse ela que tivesse com o meu marido, como será que eu ia me sentir? Então, a dor que eu ia sentir, eu vou causar nela, ou eu vou causar nele, né? Então, eu não vou fazer. Então, eu estou amando o próximo. Não é fácil, não é. Mas a gente tem que tentar. Por quê? Porque é ordem de Deus. E assim sucessivamente. Você vai lá nos mandamentos e você vai ver. Tudo que eu não quero para mim, eu não vou dar aos outros. Eu não vou fazer com os outros. Então, assim, eu consigo vivenciar os 10 mandamentos na minha vida que eu nem vou sentir. Né? Agora, quando eu olho para um, muito pesado. Quando eu olho para outro, muito pesado. E ali vai se tornando um fardo muito pesado para que a gente consiga. Mas quando a gente coloca na nossa vida esses 2 primeiros mandamentos que a palavra de Deus fala aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não dá outra. A gente consegue sim viver mesmo com os nossos erros, porque a gente vai errar sempre. Isso não quer dizer que você não vai adulterar, isso não quer dizer que você não vai se relacionar com alguém que não pode, isso não quer dizer que você não vai roubar, isso quer dizer que você não. Mas quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu penso 300 e milhões de vezes antes de fazer a merda. Por quê? Porque eu sei que está errado. Então, se eu amo a Ele, eu vou fazer o que Ele me pede. Assim como a gente faz com o nosso marido, com o nosso esposo, né? Quando ele pede algo, a gente faz. Quando ele não gosta de algo em nós, a gente tenta mudar. Por quê? Porque a gente ama, né? A gente quer agradar. Então, a gente precisa aprender a agradar a Deus em primeiro lugar. Porque isso não é sobre a salvação de ninguém, é sobre a nossa salvação. É sobre a nossa vida.
toda essa caminhada difícil que a gente vê aqui na palavra de Deus, que Ele pede que a gente viva, é para nossa salvação. Sem a gente tentar, sem a gente fazer, a gente não haverá salvação para a gente. Mesmo com a promessa de Deus ali na cruz, com o derramamento do todo o sangue de Jesus Cristo ali pela nossa salvação. A gente, para se salvar, para a gente conseguir, a gente precisa fazer essa liçãozinha de casa todos os dias, que é os mandamentos de Deus. É tentar viver os mandamentos. Não é fácil, você vai cair, mas é diferente você cair tentando do que você olhar e dizer, eu não vou fazer. Ou então, você não tentar. Não vou nem tentar, eu não quero fazer, não quero nada. Agora, quando você tenta, né, existem favores de Deus para conosco. Por quê? Porque Ele sabe que a gente é fraco, a gente é falho e a gente pode cair, mas a gente está tentando. Senhor, eu estou tentando, né? Eu tenho uma prática que quando algo vem para mim, que eu não estou ali, não estou resistindo a algum pecado, alguma coisa, e eu sei que eu vou cair, eu já falo para Ele que vou cair. Eu já digo, Senhor, me perdoe porque eu vou cair, porque está sendo mais forte do que eu, né? Mas também só acontece se eu estiver fraca em oração. Se eu estiver ali colocando Ele em primeiro lugar na minha vida, em tudo, eu não consigo chegar a esse ponto de fraqueza, né? Então, uma coisa liga a outra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu não saio dos seus pés, eu não saio da sua presença, eu estou sempre orando, eu estou sempre buscando, né? E amar ao próximo. Quando eu vou fazer o mal, quando eu vou puxar o tapete de fulano e eu pensar, e se fosse ele puxando o meu, eu ia gostar? Muitas vezes a gente tem amigos de trabalho, amigos que têm família, tem filho pequeno, tem isso, mas existem seres humanos que puxam o tapete do outro para que ele perca o trabalho, ou que perca aquele cargo ali. Não pensa na família, não pensa nos filhos pequenos, né? Muitas vezes ele também tem família e filho pequeno. Então é isso que eu digo. Quando você olha, você diz assim, puxa, eu vou puxar o tapete do cara. E se fosse eu que estivesse ali? Como que eu ia dar de comer aos meus filhos, né? Então é sobre isso, o evangelho de hoje. A gente vai pensar direitinho sobre como a gente está amando a Deus, como a gente está amando o próximo, né? Então eu acho que vale a pena sim a gente rever essa quaresma. Estamos num tempo de mudança, principalmente espiritual. Então, assim, vale a pena a gente rever essas coisas, vale a pena a gente lembrar quando vai fazer um mal a alguém. E vale a pena também a gente saber quem ou o que estamos colocando acima de Deus, né? Porque eu quero viver os mandamentos, então eu vou tentar viver esses dois. Se eu conseguir viver esses dois, já está de boa. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.